Agora, em seguida, eu queria convidar o professor Sérgio Marba. Sérgio é o professor titular de pediatria, do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Unicamp. Ele também é o chefe da divisão de neonatologia do Hospital da Mulher, CAISM, Unicamp, e é do Departamento de Neonatologia, do Programa de Reanimação, enfim, vários títulos o professor Sérgio também tem. E eu passo a palavra, e ele vai falar de um tema que é extremamente interessante, né, que é garantindo o contato pele a pele com os pais desde o nascimento. Eu acho que é um tema bastante novo, de interesse grande, né, que vem se discutindo bastante, e também nós vamos aproveitar bem com a fala de Sérgio. Boa sorte aí, Sérgio. Tá? Obrigado, professora Alice, é um prazer enorme estar aqui participando desse evento. Eu queria agradecer muito o Gabriel pelo convite, participando junto com a Aline. Sempre um prazer estar com vocês aqui para falar sobre esse Novembro Roxo e sobre esse garantido contato pele a pele com os pais desde o nascimento. Deixa eu subir minha apresentação aqui. Bem, então vamos lá. Nós vamos falar então sobre esse contato pele a pele, que é o tema do Dia Mundial da Prematuridade, que se promove no dia 17 de novembro, que na verdade não é uma comemoração, e sim chamar a atenção sobre um grave problema que acomete, então, o nascimento dessas crianças, como já foi falado aí, em torno de 10% da população apresenta, então, a prematuridade. Aqui a Fundação Europeia, né, de Cuidado do Recém-Nascido coloca esse varal de meias aqui, justamente colocando aqui, né, uma criança prematura para cada 10 que nasce, mostrando então a magnitude deste problema. Como já foi falado, né, no mundo inteiro são 15 milhões de crianças prematuras, existe uma variabilidade grande aqui no mundo, mas o Brasil aqui gira em torno de 10% a 14%, como já foi falado, mas existem regiões onde a prematuridade é muito crítica, e em outros países a prematuridade é algo que já está um pouco mais resolvido, com uma incidência um pouco menor. Aqui no Brasil, nós temos alguns dados que também confirmam essas colocações, como o projeto Nascer Brasil, que mostrou 11%, 11,5% de prematuridade entre os nascimentos, e um trabalho feito aqui por um grupo aqui do CAISM, da Unicamp, o professor Secati, trabalhando também com essa população, detectou aí 12,3%, mostrando a magnitude desse problema. E por que isso é importante? Porque nós estamos falando desse assunto hoje, conscientizando as pessoas desse problema. Porque existe um número expressivo de crianças que nascem, né? São 340 mil recém-nascidos prematuros no Brasil, o que daria aí em torno de 931 crianças ao dia, 6 recém-nascidos pré-termos a cada 10 minutos. Mostrando aqui um pouquinho os dados da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais. Por que é importante isso, né? Porque, como já foi falado, existe uma mortalidade bastante alta nesse grupo, principalmente considerando as idades gestacionais mais baixas. Nós vamos conseguir aqui, nesse trabalho da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais, que conglomera em 20 centros universitários do SUS, uma melhora aqui em torno de 28, 29 semanas, onde a gente consegue uma mortalidade mais aceitável. Além disso, eu não vou me estender muito nessa questão, que já foi bastante falado já hoje, essas crianças cursam com sequelas importantes. Então, de novo aqui, esses dados da Rede Brasileira de Pesquisas Neonatais mostram que a porcentagem de crianças que saem vivas à alta hospitalar sem sequelas, como a displasia, as hemorragias graus 3 ou 4, a leucomalácia, a retinopatia da prematuridade. Então, vocês observem que em crianças muito pequenas, essa porcentagem de crianças vivas sem sequelas ainda é muito baixa, e nós vamos conseguindo uma melhora aqui com o passar dessa idade gestacional. Então, é desse problema que nós estamos falando, e para este problema, eu já vou entrar no meu assunto, qual seria a melhor maneira de se cuidar desse recém-nascido pré-termo? Como nós vamos contornar essa situação, tentando melhorar a mortalidade dessa criança e também que ela saia sem sequelas. Dentro do meu tema, uma das possibilidades que hoje tem sido colocado como a melhor prática neonatal seria, então, a aplicação do método canguru,
hoje bem determinado pelo Ministério da Saúde. Essa aqui é a terceira edição já do manual do método canguru. Quem quiser ter esse livro na íntegra, é só direcionar a câmera do seu celular no QR Code, e vocês vão ter todo o acesso a esse material, que é bastante rico em termos de metodologia e de como se fazer esse método canguru. O método canguru ele é muito abrangente, ele tem uma série de medidas, uma série de situações que são colocadas no prematuro, mas hoje eu vou fazer uma fotografia de um pedaço desse método canguru, que é o contato pele a pele. Então, nós sabemos que não é mais possível se falar em cuidado neonatal sem o método canguru, e é uma política nacional de saúde que integra, então, um conjunto de ações voltadas para a qualificação do cuidado ao recém-nascido, seus pais e sua família. Então, isso já está bem determinado. Desde 2000, o Ministério da Saúde tem isso como uma política. E, como eu disse, é um conjunto de ações, e eu vou fazer um recorte naquilo que a gente vai, então, considerar que é o tema da minha apresentação, que é o contato pele a pele. Ok? Então, vamos lá. O contato pele a pele, nós sabemos que em estudos em animais, nós utilizamos, para produzir estresse no animal, nós utilizamos justamente a separação da mãe com o seu filho. Então, em estudos animais, para provocar estresse, nós separamos a cria, né, da sua mãe. Isso leva, então, a uma desregulação das funções autonômicas e fisiológicas e o impacto adverso na neurobiologia relacionada a esse estresse. Então, veja, é exatamente o que nós fazemos. No momento do nascimento, nós, até o momento, e nós vamos conversar exatamente sobre isso, nós separamos a criança da sua mãe. Então, nós vamos tentar mostrar para vocês, será que isso é necessário? Será que nós precisamos fazer isso? E aí a gente vai conversar um pouquinho sobre esses resultados. Então, nós sabemos já que o contato pele a pele, ele leva a uma maior estabilidade cardiorrespiratória, melhora a regulação dos sistemas da criança, determina um padrão de sono-vigília mais estável, melhora o neurodesenvolvimento aos 6 meses, determina uma melhor organização comportamental na infância, e isso já tem sido bem comprovado com os níveis de cortisol que eles diminuem em resposta ao contato pele a pele, ou seja, contra aquele estresse. Então, é disso que nós estamos falando, nós estamos mostrando, então, que o contato pele a pele é alguma coisa interessante, né? Lembrar que esse contato pele a pele pode ser feito mesmo em crianças em ventilação assistida, com todo o cuidado possível e imaginário, para que você faça isso com toda a segurança deste paciente. Bom, não é eu que estou falando isso, então nós vamos agora para a literatura. Quem fala isso é a literatura, e aqui eu peguei a última revisão da Cochrane, que fala sobre esse assunto, que pretendeu fazer uma comparação entre os locais que tinham o método canguru bem estabelecido e outros que não tinham o método canguru. Então foram 21 estudos, pegando 3.000 crianças aqui, sendo 16 estudos tinham o canguru de forma intermitente e 5 estudos utilizaram o método canguru de modo contínuo. O que eles observaram? Que o método canguru levava a menor mortalidade na alta no segmento, maior ganho de peso, melhor aleitamento materno, menor sepse e um melhor cuidado, uma melhor formação de vínculo. Então, quem está dizendo isso são as publicações robustas, né, publicadas em revistas internacionais, e que nos levam, então, a dizer que esta é uma boa prática, e quem não faz essa boa prática hoje, quem não faz o método canguru hoje, não está fazendo uma boa prática de atenção neonatal. Então, em resumo, o método canguru não é religião, não é crença, é algo baseado em ciência, baseado em evidência científica. Então, esse é um ponto importante. Bom, Sérgio, mas isso eu já sei. O que tem de novo? Então, que o pele-pele é bom, que o canguru é bom, está lá na Cochrane, já está registrado, já está sacramentado, agora a gente precisa de colocar isso em prática. Agora, o que tem de novo, né? Que é o tema da minha apresentação hoje. Qual que é a novidade? A novidade é que esse método canguru, ou esse canguru modern care, como se fala em outras línguas, ele pode ser feito imediatamente ao nascimento, e isso pode salvar vida, e é isso que os estudos têm mostrado. Então, este que é o problema. Nós podemos fazer o método canguru desde o nascimento?
E aí vem, então, o que acontece hoje. O cuidado convencional, é um pouquinho que a Renata acabou de falar com a gente, e fez uma aula bastante elucidativa desse problema. Ela colocou os conceitos de manuseio mínimo nas primeiras 72 horas. Como ela mesma disse, nós temos preferido não usar o conceito de manuseio mínimo, que parece que mínimo você está fazendo pouca coisa para a criança. Então, nós temos utilizado a palavra essencial ou ótimo, né? Aquilo que precisa ser feito. E o que precisa ser feito, de fato, a Renata já falou, que é a redução de ruídos, redução de luminosidade, esse manuseio que a gente vai, né, mínimo aí, que a gente vai chamar de ótimo ou contingente, o controle da pressão arterial, a ventilação assistida gentil e o uso criterioso de analgésico. Muito bem. Qual que é o racional disso? Por que a gente faz esse cuidado que a gente chama de convencional e por que nós temos trazido essa lógica até então? Muito baseado na questão assim, seria também importante que essas mães ficassem com seus bebês junto? Então, esse que é o questionamento que a gente faz. Não seria também essencial aos pais permanecerem com seus filhos desde o nascimento? Será que os pais permanecendo com as crianças também não causariam, não levariam a esse tipo de ação? É essa a pergunta que a gente está fazendo e provocando vocês aqui nessa oportunidade. Então, o racional existe lesão cerebral, a Renata acabou de falar, existe hemorragia periventricular, existe leucomalastase, existe lesão cerebral, tudo bem, isso nós estamos também de acordo. Por que existe a hemorragia cerebral? Existe uma falha na autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral do recém-nascido, e estudos muito clássicos, né, como esse aqui de Volpe, em 83, é um artigo clássico, ele mostrava que existiam dois padrões, um padrão mais estável, que basicamente a criança ficava sempre quietinha, né, imaginando aquele local que a gente colocou agora com baixa luminosidade, uma criança que está tranquila ali no seu leito, e um padrão mais instável. O que é um padrão mais instável? A cada pressão arterial aumentada correspondia a um aumento do fluxo sanguíneo cerebral. E aqui é a mesma coisa, cada aumento, um aumento, só que o recém-nascido prematuro, ele não tem uma capacidade sozinho de fazer essa autorregulação. E o que ele viu, essas crianças? Que essas crianças com padrão estável tinham uma incidência de hemorragia muito menor, do que as crianças que tinham um padrão que eles chamavam de flutuante. Bom, então vamos seguir nosso raciocínio. O que a gente quer deixando a criança quietinha, naquela situação da incubadora, sem luminosidade, manuseando de maneira oportuna a criança? Nós queremos que ela tenha esse padrão aqui estável. Ok? Para que ela tenha menos hemorragia. Então, esse é o racional, tá? Qual que é a pergunta? Será que a mãe, né? Será que não é possível manter esse padrão estável estando a criança junto com a mãe desde o nascimento? Então, é essa pergunta que nós estamos fazendo. Bom, vamos olhar então a literatura. Vamos ver o que a literatura fala. Será que é possível manter o contato pele a pele dessas crianças desde o nascimento? Então, vamos lá. Existem dois artigos bem interessantes, eu vou só falar de um, para não ficar repetitivo, porque um repete exatamente o outro artigo. Esse artigo foi feito no Vietnã. Eles, então, fizeram um estudo randomizado e controlado, com 50 crianças que receberam o cuidado de rotina, quer dizer, aquele controle normal da criança nascer, ir para a incubadora e ficar sem o contato pele a pele, e 50 crianças que fizeram contato pele a pele imediato, que ele chamou de intervenção. Os grupos eram bem parecidos, não tinha diferença entre os grupos, e ele usou um critério aqui, que é esse SCRIP, que é tipo um Apgar de dados como frequência cardíaca, respiratória e saturação. Quanto maior esse valor, melhor a criança tem na sua performance, ok? E eles fizeram isso durante 6 horas, tá? Durante 360 minutos, ok? E fizeram, então, essa avaliação com esse material. O que eles observaram? Que as crianças que estavam no controle, que é essa linha, que estavam no pele a pele, que é essa linha contínua, tinham resultados melhores e de maneira significativa do que as crianças que eram tiradas da mãe, separadas da mãe, e que iam para o cuidado convencional, tá? E aqui eu não vou me detalhar, mas em todos os parâmetros, né, desse script, eles tinham uma melhora da performance da criança
aquela que tinha ficado com a mãe no pele a pele imediato. Mostrando que é possível que a gente consiga manter aquele padrão estável, que eu coloquei no início, também no colo da mãe, não só dentro de uma incubadora e afastada de sua mãe, ok? Esse trabalho, ele repete um trabalho sul-africano, né, que tinha um número menor de crianças, mas eles são exatamente iguais, eu não vou me colocar os dois, mas eles são muito, muito semelhantes. E esse estudo, então, fala que sugere, né, que as mães e os recém-nascidos não devam ser separados ao nascimento, e isso pode exigir mudança na rotina, a gente pode discutir depois com o Mourão, né, como é que a gente vai fazer isso lá junto com o obstetra. Interessante, teve um subproduto desse trabalho que o resultado mostrou uma necessidade de suporte respiratório, fluidos intravenosos e antibióticos maior no grupo controle quando comparado com o grupo pele a pele, quer dizer, as crianças tiveram mais intervenção quando elas foram para as incubadoras. Houve uma evidência de diminuição da mortalidade, da morbidade nesse grupo do contato pele a pele imediato em relação ao grupo de separação infantil. Então, ele apoia que esse contato pele a pele mais precoce é um ambiente apropriado para a transição fisiológica desse recém-nascido. Muito bem, com esses dois estudos foi feito, então, um outro estudo. Esse estudo foi feito em Gana, Índia, Malawi, Nigéria e Tanzânia, onde eles randomizaram 1.600 crianças. Um grupo ficou, então, no canguru, né, imediato, e 1.600 foram para o cuidado convencional. Todas as crianças acabaram recebendo canguru, ok? Todas elas. Porém, um grupo foi imediatamente colocado no pele a pele e o outro grupo foi colocado mais tardiamente. Então, aqui vocês mostram, a gente observa que o grupo de intervenção foi rapidamente para o canguru, o outro demorou um pouquinho mais, porém, bem precocemente, né? E aqui nós temos um dado aqui que todos eles acabaram tendo um total de horas aqui muito semelhante em pele a pele. Mas a diferença é que esse grupo aqui foi muito mais rápido para o canguru. O que eles observaram? Que houve uma redução de 35% da mortalidade das crianças que foram para o pele a pele precoce. Ou seja, morreram menos crianças submetidas a esse canguru precoce. Eles observaram também melhora na hipotermia, na sepse e na satisfação dessas mães. Qual que foi o grande problema desse trabalho, que na verdade não é um problema, é uma coisa boa, é que ele foi interrompido por recomendação do Comitê de Monitoramento de Segurança, porque os achados de mortalidade reduzidos eram tão importantes que não justificava mais você não deixar uma criança ficar no contato pele a pele imediato nesse local, ok? Bom, muito bem. Esses trabalhos foram trabalhos muito importantes, foram financiados pela Organização Mundial da Saúde com a Fundação Melinda Gates, existia um investimento grande nessa área, mas houve um grande questionamento. Será que esses resultados não são devidos ao fato de serem feitos em países de baixa renda? Será que isso não é um efeito só de um país de baixa renda e, portanto, se você colocasse isso num país de alta renda, esses resultados não iriam aparecer? Então, aí surgiram, então, os trabalhos feitos, então, na Escandinávia, Noruega e Suécia, 3 unidades, randomizando uma quantidade maior de crianças, né, que também fizeram o contato pele a pele e o contato convencional, avaliando uma série de dados muito semelhantes àqueles dados que eles avaliaram naqueles países africanos e da Ásia, e observar, então, a estabilidade cardiorrespiratória, controle de infecção, amamentação, crescimento, perfil epigenético e do microbioma, que esses trabalhos ainda estão ocorrendo, eles não abriram todos os resultados ainda, né? O comportamento infantil ao estresse, vão avaliar ainda a questão do neurodesenvolvimento, então é um grande trabalho feito por uma equipe aí grande, né? Liderado pela Suécia e pela Noruega, que estão dizendo que os resultados que eles obtiveram naqueles países de baixa renda são reproduzíveis nesses países de alta renda. Esse trabalho saiu agora em novembro, né, um dos subprodutos desse trabalho, mostrando, então, em relação à temperatura, nós observamos que as crianças que vão no controle pele a pele, eles têm uma temperatura um pouco mais baixa, mas isso não é significativo e a variação é de apenas 0,2 graus. Eles entendem que isso não houve uma piora na hipotermia dessas crianças e, portanto,
foi um resultado positivo. E chama atenção, inclusive, nesse trabalho, que algumas crianças fizeram hipertermia, que é uma coisa que também a gente não quer em relação ao cuidado neonatal, como a professora Fernanda já acabou de falar para a gente, né? Eles concluem que essas crianças têm uma estabilidade clínica, não desenvolveram hipotermia durante o contato pele a pele, isso é um resultado positivo. O contato pele a pele não protege contra efeitos de hipertermia, eles têm uma preocupação muito grande com a hipertermia, que é lícita, né? E as preocupações que a regulação térmica não deve limitar a implementação de contato pele a pele imediato em ambiente com muitos recursos. Eu trouxe aqui um exemplo, né, só para a gente não cansar vocês, mas esse material todo está disponível para a gente avaliar item por item, e aqui eu trago algumas fotos, e essa aqui é a pesquisadora, a Siri Retanon, que vem, inclusive, no Brasil, trazer para a gente essas novidades, né? essas novas tecnologias aí em relação ao cuidado neonatal e a colocação da criança precocemente no pele a pele. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil nós fizemos um estudo, né, que várias unidades participaram, inclusive aqui o CAISM da Unicamp. Nós colocamos a criança no primeiro contato pele a pele em torno de 5 dias, ou seja, nós colocamos as crianças muito tardiamente, né, se você for comparar com esses países que eu coloquei. Então, nós temos um trabalho muito grande pela frente aí para melhorar a nossa performance. Nós estamos bastante interessados nesse assunto. Como eu disse para vocês, esse grupo da Academia Americana de Pediatria, Organização Mundial da Saúde e o pessoal do trabalho e também da Suécia, da Noruega, vieram até o Brasil. Nós fizemos um encontro, né, onde participou o Ministério da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, a professora Alice estava presente nessa reunião, a professora Fernanda também estava. Então, nós reunimos um grande conjunto de pessoas que estão trabalhando com essa lógica, na tentativa de introduzir ou de trazer esse tema para discussão na nossa pauta, né? Isso aconteceu agora em setembro, nós estamos ainda pegando frutos ainda dessas atividades ainda. Em resumo, a Organização Mundial da Saúde tem feito um trabalho muito grande na divulgação desse trabalho, dessa colocação pele a pele cada vez mais precoce. Agora, em novembro de 2022, saiu, então, a recomendação do cuidado, né, com o pré-termo, já colocando essas questões aí mais recentes e mais novas que eu acabei de comentar. E, recentemente, saiu agora, então, na revista Veja, essas recomendações, e isso é uma coisa importante, porque é uma revista de grande penetração no Brasil como um todo, afirmando que o contato pele a pele com a mãe deve começar imediatamente após o nascimento. Então, as recomendações da OMS dizem que o contato pele a pele com a mãe ou um cuidador chamado de mãe canguru, nós podemos utilizar uma pessoa substituta para fazer esse canguru, deve começar imediatamente após o nascimento, sem qualquer período inicial em uma incubadora. Essa diretriz marca uma mudança significativa em relação às orientações anteriores e à prática clínica comum, já que reflete os enormes benefícios para a saúde da mãe e recém-nascidos prematuros, quando permanecem próximos sem serem separados. Então, era isso que eu queria comentar hoje. Estou à disposição para as perguntas. Muito obrigado.